Fala galera do oitavo ano, estamos aí para mais uma aula. Dando continuidade ao nosso conteúdo, nós trabalhamos com o sistema digestório. Nós vimos aquela máquina perfeita que está ali para quebrar os alimentos em pedaços menores para que possa ser absorvido pelo corpo e suprir as nossas necessidades. Dando continuidade a essa aula, nós iremos falar hoje sobre nutrição. O que é nutrir? Nutrir o corpo é oferecer para o corpo a quantidade necessária de energia que ele precisa para realizar as suas funções diárias. Essa unidade de energia ela é medida em quilocal ou calorias. Nós temos que manter um equilíbrio entre a quantidade de calorias que nós oferecemos para o corpo e a quantidade que o corpo gasta nas suas atividades diárias. Aí está um grande desafio. E para cumprir essa missão, nós precisamos conhecer sobre os alimentos, conhecer sobre o gasto calórico do corpo. Para isso, os nutricionistas, eles organizaram os alimentos numa pirâmide, que é chamada de pirâmide alimentar. É essencial a gente conhecer um pouco dessa pirâmide, ou conhecer muito essa pirâmide, e utilizar da forma correta para nutrir o nosso corpo. E para que nutrir o corpo? Para ter saúde, para que o corpo possa ser saudável. Afinal, esse é o principal objetivo do estudo de ciências para o oitavo ano. Aprender sobre o corpo para ter um corpo saudável. Essa é a função das nossas aulas do oitavo ano de ciências. Então, muito bem, vamos falar um pouco sobre a pirâmide alimentar. Aqui no topo da pirâmide, nós temos os alimentos energéticos. Esses alimentos concentram um grande potencial de energia, por isso eles são muito mais calóricos. E sendo mais calóricos, eles estão ocupando o topo da pirâmide, porque nós temos que ingerir uma quantidade pequena desses alimentos, visto que eles vão fornecer uma grande quantidade de calorias e nós temos que manter o equilíbrio entre esses números. No meio, abaixo dos energéticos, nós temos os alimentos construtores, que são formados pelas proteínas. Eles também são alimentos que concentram uma grande quantidade de energia. E nós também temos que dosar a quantidade de alimentos construtores que nós vamos ingerir no dia a dia para manter o equilíbrio. Afinal de contas, o objetivo desse estudo é manter um equilíbrio entre o número de calorias que nós utilizamos, baseada numa dieta de 2.000 calorias por dia. Nós temos que manter o equilíbrio entre gasto e consumo de calorias. Abaixo dos construtores, nós temos os alimentos reguladores, aqueles que regulam as funções corporais, faz com que o corpo funcione de uma forma adequada, tá? E aí nós já podemos consumir um pouco mais desses alimentos. E na base da pirâmide, sustentando a pirâmide, aqueles alimentos que podem ser consumidos em quantidades maiores, eles formam os alimentos energéticos, que são a base das glicoses, os carboidratos. São eles que repõem as energias gastas durante o dia a dia. Mas você percebe que toda a pirâmide ela é necessária para o corpo. O corpo precisa de todos os componentes. Daí nós temos que manter uma dieta equilibrada e utilizando de todos os grupos
da pirâmide alimentar para que o corpo receba todos os nutrientes que ele necessite para a realização das suas funções. Abaixo da pirâmide alimentar, nós acrescentamos aqui duas substâncias essenciais, que é a água, a ingestão de líquidos. A água e os sais minerais, eles possuem funções essenciais para o nosso corpo, ok? Essa medida de energia ela é feita em calorias. Levando em consideração uma dieta de 2.000, nós temos que manter essa dieta. Se você extrapola, se você ingere uma quantidade maior de alimentos, ultrapassando o gasto do seu corpo, isso vai se acumular através de gordura, gerando um grande problema da humanidade, que é obesidade. No passado, as pessoas sofriam por falta de alimentos. Hoje, as pessoas elas estão sofrendo pelo excesso. Muitas pessoas obesas. Inclusive, um dos indicadores de risco para essa epidemia que nós estamos vivenciando. Não tem como deixar de falar nisso. É o assunto do momento. E algumas pessoas têm vindo a óbito, ou seja, perdendo as suas vidas e se tornando fatores de risco por causa da obesidade. A obesidade ela afeta o corpo humano, dificultando a realização de funções, desenvolvendo doenças como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos e dificultando a vida de muitas pessoas. Então é necessário manter um controle, um equilíbrio sobre a alimentação, ok? E do outro lado, se nós não conseguimos nutrir o nosso corpo, oferecendo para ele o que ele necessita para a realização das suas funções, o corpo ele vai entrar num processo de desnutrição. Isso pode acontecer por alguns fatores. Nós temos algumas pessoas que não comem, não nutrem o corpo porque realmente eles não têm oferta de alimentos. Aí, levando em consideração o continente africano, as pessoas ali têm dificuldade em encontrar alimentos para nutrir o seu corpo. Mas algumas pessoas fazem isso em busca de um corpo perfeito. Nós temos, por exemplo, um problema seríssimo, que é o problema da anorexia, onde as pessoas não comem para manter um corpo magro. E aí essas pessoas elas vão aos excessos, aos extremos, e algumas chegam até a perder a vida. Nessa aula, você precisa perceber que nós temos que manter um equilíbrio. O foco aqui é manter o equilíbrio. Nem muito para se tornar obeso e nem pouco demais para se tornar desnutrido. Quando nós falamos de alimentação, nós precisamos falar sobre equilíbrio. Existe um outro fator. Muitas pessoas, principalmente vocês, adolescentes, crianças, eles têm uma característica de comer para satisfazer apenas o paladar. Nós não devemos comer para satisfazer apenas o paladar. Nós temos que comer para nutrir o nosso corpo. Eu não gosto de verduras e de legumes. Ali está as maiores fontes de minerais e de vitaminas. Mesmo sem gostar, nós temos que oferecer para o nosso corpo essas substâncias. Então, aqui o foco é manter o equilíbrio. Mantendo o equilíbrio, nós iremos manter um corpo saudável e viver bem. Esse é o principal objetivo dessa aula. Então, que você possa ter sabedoria, se aprofundar nesse assunto. Nós iremos fazer algumas pesquisas que serão passadas lá no grupo depois dessa aula. Você possa ampliar o seu conhecimento sobre esse assunto, controlar as suas vontades, manter um padrão de alimentação que satisfaça o seu corpo, que possa nutrir o seu corpo. É para isso que nós estaremos ampliando os conhecimentos nessa área, principalmente para conhecer o corpo, conhecer os alimentos
e desenvolver uma vida com saúde. Nos vemos na próxima aula. Lá no grupo eu vou deixar algumas atividades para que vocês possam estar desenvolvendo para ampliar esse conhecimento aqui. Um abraço e até a próxima.